Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira é nosso convidado o socialista e antigo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. Bem-vindo. Bom dia, está com ar assim um bocadinho desconfiado, não está? Mas sabe ao que vem, sabe ao que vem. Sei ao que vem e, acima de tudo, também sei o grau de exigência do programa. São 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda, a nossa tem direito a 2 e acertar tem direito a 2. Se der a resposta errada, não pontua. E só para ter uma ideia, esta semana o Eduardo Catroga fez 19 pontos e ontem a Inês Sousa Real 14. Muito bem, vamos a isso. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Sendo um homem ligado ao desporto, eu acho que esta é de caras para si. Portugal já esteve em 26 edições dos Jogos Olímpicos. Já a contar com Paris, quantas medalhas conquistamos ao todo? Bom, não sei ao certo o número de medalhas, confesso. Pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda. Posso pedir ajuda. Ou uma ordem de grandeza, pelo menos. Muitas dezenas de medalhas. Sim, algumas. Mas não sei ao certo o número de medalhas. Vou ter que pedir ajuda. Então vamos lá. 20, 32 ou 45? Basta acertar na dezena já. 32. Muito bem. Boa. Só destas, 13 foram conquistadas no atletismo. Sim, é a modalidade que Somos só nos mais últimos medalhados, Jogos Olímpicos não trouxe... todas as medalhas de ouro que Portugal conquistou nos Jogos Olímpicos foram na modalidade de atletismo, exceto nos últimos Jogos, onde o ciclismo trouxe a medalha de ouro. E um ciclismo técnico, não é? Diferente Sim, daquele que pista, estamos sim. habituados de pista. O João Paulo Correia foi um dos que criticou o orçamento de Luís Montenegro, disse que para o Primeiro-Ministro o desporto só serve para a fotografia e falou num retrocesso histórico. Porquê é que isto não foi uma das linhas vermelhas de Pedro Nuno Santos, o desporto? Bom, o desporto, pela primeira vez no programa eleitoral do Partido Socialista, passou a ser um dos pilares do Estado Social. Acho que foi uma grande conquista naquilo que é a construção do programa eleitoral do Partido Socialista para a governação do país. Não estávamos a contar, sinceramente, com este retrocesso no financiamento direto ao desporto através do Orçamento de Estado para 2025. Nem compreendo, aliás, na altura, quando fiz essa publicação a dizer que o desporto para o Primeiro-Ministro só serve para a fotografia, porque acho que foi um abuso, um excesso, digamos assim, por parte do Primeiro-Ministro nos Jogos Olímpicos. Foi nos dias em que se esperava que Portugal conquistasse medalhas, nas provas do Fernando Pimenta, do Pedro Pichardo. Infelizmente, nenhum deles conquistou medalha de ouro. No dia a seguir, já quando o Sr. Primeiro-Ministro fez declarações a preparar aquilo que era a responsabilização do governo anterior por Portugal não ter conquistado uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, felizmente Yuri Ribeiro e Rui Oliveira conquistaram uma medalha de ouro para Portugal e transformaram os Jogos Olímpicos de Paris 2024 na melhor participação de sempre de Portugal em Mas Jogos está a fugir Olímpicos. um bocadinho à minha pergunta. Pedro Nuno Santos abriu mão do desporto ao viabilizar o orçamento? Não se trata disso. O orçamento tem um espaço agora na especialidade, onde o Partido Socialista também não vai estar em jogo e vai... Pedro Nuno diz que vai fazer uma intervenção cirúrgica. Sim, poderá ser também na área do desporto. Poderá ser. Poderá ou vai na área do ser? desporto. Não queria estar a antecipar aquilo que que vão ser as decisões do PS na área da especialidade, mas obviamente que a área do desporto ficou deficitária com este orçamento. Mesmo com aquela correção que o Governo fez depois de apresentar o orçamento? O Governo não fez nenhuma correção. O Governo anunciou que houve uma inconsistência na classificação de verbas dirigidas ao desporto, dizendo que há verbas destinadas ao desporto em outras áreas governativas. Sempre houve. Ou seja, a verba que está destinada para financiar diretamente o desporto em 2024 é de 50,4 milhões de euros. Mas não é a única verba, porque também em 2024 há verbas dirigidas indiretamente ao desporto noutras áreas governativas. Dou 2 exemplos. O Turismo de Portugal, através de um programa que financia eventos internacionais em Portugal, também apoia eventos esportivos internacionais. Na área no Ministério da Educação, há lá uma verba de muitos milhões de euros destinada ao desporto escolar. Portanto, mas essas verbas não estão naquilo que é o financiamento direto ao desporto. Não estão na gavetinha do financiamento direto, Sim. estão noutras gavetas, claro. Há de facto um corte no financiamento direto ao desporto. Então vamos ser novidades na discussão. Na da especialidade. Vamos ver isso. Então vamos agora para outra pergunta, 2 pontos, a começar. Qual o nome da localidade onde se implantou a atual cidade da Amadora?
Qual o nome? O nome antes que tinha a zona onde foi crescendo a vila e depois a cidade da Amadora. Havia um nome antes. Um nome antigo e que não era muito favorável, não é? Bom, Quer ajuda? Vou precisar de ajuda. É um homem do Norte. Eu sou de Vila Nova de Gaia, não conheço propriamente a fundo a história aqui da região de Lisboa. A história da região. Se calhar vai recordar-se, aliás, essa de Queiroz chegou a falar sobre ele. Porcalhota, marmota ou popota? Bom, não é, eu acho que não me atrevo Não se vai a atravessar. arriscar. Prefiro ficar com pontuação zero do que estar a errar. Não é? Do que errar. As sugestões não são muito encorajadoras. Pois não. É porcalhota. Mas eu calculei que... Mas não quis arriscar. Não quis arriscar. Tentei Estava ser com medo de politicamente ferir correto. suscetibilidade. Mas foi, enfim, já foi há muito tempo. Aliás, Amadora é cidade desde 1979, mas antes disso já era a vila da Amadora. Estamos a falar da Amadora. Acha que está a haver um aproveitamento político dos acontecimentos e dos atos de vandalismo dos últimos dias, ou das últimas noites? Sim, claramente. De quem? O Chega tem tido aqui desde a primeira hora um comportamento de irresponsabilidade completa naquilo que aconteceu. Em primeiro lugar, acho que temos que confiar nas autoridades, quer na Inspeção-Geral da Administração Interna, que abriu o inquérito e vai investigar o que se passou, quer também por parte do Ministério Público da Polícia Judiciária, ou seja, a Justiça vai investigar o que aconteceu. Há uma família que fica sem crianças sem pai, uma companheira sem marido, sem companheiro, e também há um jovem polícia que disparou e matou um cidadão. Acho que esta abordagem a este tema, a este caso que está a marcar os últimos dias em Portugal, é uma abordagem que tem que ser feita de uma forma muito humanista. E as palavras que os responsáveis políticos dirigem ao país e à opinião pública devem ser também palavras que tentem promover uma certa coesão social. Não podemos falar. É evidente que estes atos de vandalismo têm acontecido nas últimas noites, que não são manifestações puras. As manifestações previstas, conforme está previsto na nossa Constituição, têm que se decorrer de forma pacífica e segura. Toda a gente tem direito à manifestação, isso não está em causa. As pessoas podem se manifestar, mas não é desta forma violenta. Isto acaba por ser vandalismo. Obviamente que a lei e a ordem têm que imperar. Mas não podemos ficar só com estas palavras. Temos que ir mais longe e temos que também pensar nas pessoas que habitam esses bairros, que as associações que fazem um trabalho notável e que fazem a diferença na vida desse bairro, todos aqueles programas de intervenção comunitária que existem há muitos anos, que devem, porventura, ser reforçados, recuperar, como disse também aqui esta manhã o Presidente da Câmara de Louros, os programas de policiamento de proximidade e dos mediadores dos bairros sociais. Eu recordo um programa que já vai na 9ª geração e que tem feito a diferença em muitos territórios do nosso país, com o programa Escolhas. Eu, como autarca também da freguesia, que fui durante muitos anos, acompanhei de perto o programa Escolha. Faz a diferença na vida de muitos bairros. Mas quer dizer, desculpa só, sim. Bruno, para clarificar, critica as declarações públicas do Chega, quer dizer que o PS está com o Governo na forma como está a abordar a questão? O Partido Socialista também criticou as palavras insuficientes do Governo e do seu Primeiro-Ministro, que não podem ficar só pela lei, ordem e repressão. O Governo tem que ir mais longe. Hoje reúne com os Presidentes de Câmara da região, espero que haja novidades a esse nível, mas acho que aqui também não deve haver um combate político ou partidário tão duro, porque todas as palavras que sejam infelizes nesse combate político-partidário podem incendiar ainda mais os ânimos. Falou do Chega, não encontra razões de críticas em alguns excessos retóricos dos partidos mais à esquerda, como por exemplo o Bloco de Esquerda? Bom, eu encontrei ainda ontem um assessor parlamentar do Chega, fez uma publicação horrível, acho que não há outra designação, inaceitável. Julgo até que o Ministério Público tem que olhar para este tipo de incitamento até à violência e à divisão, porque produzir discursos, como o Chega tenta, obviamente, desde a primeira hora fazer um aproveitamento político. O Chega não quer saber o que é que aconteceu na verdade e não quer saber se houve excesso de um lado ou do outro. Tem uma agenda política. Este caso cai em cima da agenda política do Chega e o André Ventura tem feito declarações. Mas essa opinião sobre o Chega ficou clara. Eu perguntava-lhe era se não encontrava também alguns excessos retóricos por parte de partidos como o Bloco de Esquerda, nomeadamente nas críticas às forças de segurança. Eu julgo
que eu ontem ouvi o debate parlamentar, acompanhei, como todos os deputados, com muita atenção, olhando para a sensibilidade do tema, e de facto ouvi uma outra intervenção dos partidos mais à esquerda que não subscrevo. Não subscrevo porque foram intervenções insuficientes na medida em que também fazem um certo julgamento sumário e é isso que os responsáveis políticos não podem fazer, porque ou acreditam nas instituições e acreditam na investigação, e eu espero que esta investigação também seja muito célere e muito transparente, para que o país também rapidamente saiba o que aconteceu e para que a Justiça aqui atue também com rapidez. Mas sim, é verdade que a moderação, os discursos moderados e humanistas nestas circunstâncias, nestes casos, são aqueles que mais contribuem para a coesão social. E por isso é que o Partido Socialista, julgo que assumiu aqui com muita ponderação a sua intervenção política. Muito bem. 2 pontos até agora, não é? Ainda tem 15 pela frente. Vamos então seguir em frente. João Paulo Correia é de Vila Nova de Gaia, já o disse há pouco, e esta pergunta deve ser fácil. Como vai chamar-se a nova ponte que está a ser construída, ou pelo menos está projetada, sobre o Douro, entre Gaia e o Porto? Ferreirinha. Até sorriu logo. O seu olhar foi logo. Disse assim, agora estou já em casa. E esta vai servir a futura linha Rubi também do metro do Porto. Também já o disse, já foi autarca, foi presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamudo e Vila do Paraíso. O que é mais gratificante? Estar no governo ou ser presidente da Junta? Ser presidente de Junta de uma União de Freguesias com 53 mil habitantes, com 626 ruas, com o maior parque escolar do país, jardins de infância, escolas EB1, escolas EB23, secundárias, 3 escolas profissionais, colégios privados. É uma mega freguesia, tem mais habitantes que 2/3 dos concelhos do país. Foi para mim o desafio mais difícil, porque um presidente de junta recebe no seu gabinete pessoas com problemas que quase todos eles não estão dentro das competências de intervenção direta da junta de freguesia, mas eu sempre procurei, recebi mais de 1000 pessoas no meu gabinete, pedidos de audiência. É o equivalente a uma política de proximidade. Há pouco falava Sim. do policiamento de proximidade. Isso é uma política de proximidade que por vezes os políticos se esquecem quando vão para o governo. Precisamente. Eu tenho dito muitas vezes ao longo dos últimos anos que aquilo que me ajudou a ser melhor deputado foi a experiência como presidente de junta e como autarca, porque eu tinha contacto direto com a realidade e com os problemas que as pessoas viviam. E era fácil para mim perceber as queixas e ao mesmo tempo na Assembleia da República procurar soluções. Eu relembro-me que um caso que me marcou muito, na véspera de uma sexta-feira santa, salvo erro em 2021, sim, em 2021, recebo por mensagens contactos de cidadãos que tinham recebido uma notificação de despejo porque o senhorio era o proprietário de todas as casas daquela rua, em Mafamudo. E eu marquei uma reunião com os moradores para a sexta-feira santa, feriado de manhã, e nessa manhã conseguimos traçar uma estratégia que teve um bom desfecho. Ninguém foi despejado, o senhorio também recuou e conseguiu-se chegar a uma decisões consensuais com os inquilinos. Ser presidente de junta é um desafio constante. Tem que se dar a cara. Portanto, eu circulo e frequento o território, as pessoas confrontam-me, pedem explicações e eu sinto sempre o peso da responsabilidade de fazer mais e melhor. Tem os fregueses sempre ali na rua. Ser autarca é um desafio mais difícil devido à confrontação e à necessidade constante de provar que faz mais e melhor. O outro nível intermédio, que é o da Câmara Municipal, quem é que pode ser o candidato do PS ao Porto? Quem pode ser? Sim. Há vários nomes, se quiser, facilite-lhe a vida. José Luís Carneiro, Fernando Araújo. Sim, eu por razões de partidários e também de proximidade territorial, acompanho muito de perto aquilo que é o processo de escolha do candidato do PS à Câmara do Porto. Mas eu não queria atravessar o Rio. Eu queria ficar por Vila Nova de Gaia, mas não queria atravessar o Rio. O PS tem um conjunto de potenciais bons candidatos à Câmara Municipal do Porto, mas acredito que, acho que devo dizê-lo, o Manuel Pizarro, do meu ponto de vista, reúne melhores condições para levar o PS a uma vitória em 2025. É o seu candidato, então, ao Porto? Se eu pudesse escolher o candidato do PS à Câmara do Porto, escolheria Manuel Pizarro. Pelo menos aqui na Comissão, uma resposta clara. E na Comissão de Inquérito teve uma ótima prestação, devo dizer, e que até cantou.
É verdade. Não foi? Cantou uma o música Rui Veloso. inspirada na Serra de Pilar, que é um dos Foi momentos mais emblemáticos de Vila Nova de Gaia. Exatamente. Foi logo na primeira semana. Sim. Pois foi. Então, vamos para mais 5 pontos. Vamos. Ontem realizou-se mais uma cimeira luso-espanhola, a Cimeira Ibérica. Foi já a 35ª. A primeira foi há muito tempo, em 1983, em Lisboa. A pergunta é, quem eram os chefes de governo dos dois países na altura? 1983. 83. Do lado português, Mário Soares. Do lado do governo espanhol, tenho dúvidas que Filipe González já fosse primeiro-ministro à época. Mas vou arriscar. É mesmo isso. Excelente memória, pensávamos aqui, nem precisou de ajuda. Estava em dúvida com Adolfo Soares. Foi... Exato, Sim. mas já era o Filipe González. Já era Filipe González. As relações entre os dois países já estiveram melhores. Olhando para as conclusões de ontem, sim, acordos relativamente à água, mas muitas divergências sobre o que deve ser a política de imigração europeia. Sim, aliás, quando me lembro que o nosso Ministro da Defesa marcou uma cimeira com declarações sobre um caso que não era caso, portanto foi criar um problema dele, não existia quando decidiu fazer uma declaração incendiária sobre a Olivença. Acho que mostra bem o vazio daquilo que têm sido estas últimas cimeiras entre Portugal e Espanha. Não foi um vazio, houve acordos importantes na água. Sim, desse ponto de vista sim, espero que se concretizem, como é evidente. Não são os primeiros que são anunciados como grandes acordos relativamente à gestão dos rios e das bacias hidrográficas entre Portugal e Espanha, mas daquilo que é política europeia e os grandes temas da Europa, julgo que foi um vazio. Foi um vazio. E na imigração não vê, de facto, ali dois tons. Sim, duas perspectivas diferentes daquilo que é a construção europeia, do que deve ser a Europa e a relação da Europa com a imigração, sem dúvida. Está mais próximo de qual? Do primeiro-ministro espanhol, sem dúvida. Uma política mais generosa de imigração, se quiser pôr as coisas assim. Sim, a Europa defronta-se desde há 2 décadas esta parte com uma inversão do curso da sua história. A Europa sempre foi um continente que povoou, que imigrou para toda a parte do mundo. Portugal, desde a época de descobrimentos, que viaja para todo o mundo. Temos vários ciclos de imigração. Outros países também que conquistaram, nos séculos anteriores, outros territórios povoaram e fixaram-se por lá. Em todo caso, a Europa, nas últimas 2 décadas, acaba por receber, fruto de guerras na proximidade, quer no Médio Oriente, quer no Norte da África, quer naquilo também que são as primeiras décadas de independência de ex-colónias de países europeus como a França, acaba por receber muitos cidadãos de outros continentes e debate-se com essa dificuldade. Alguns países como a Alemanha e a França, que receberam de facto muitos imigrantes, vivem ainda essa dificuldade de saber como é que vão gerir esses fluxos migratórios. E Portugal está a viver esse primeiro momento, mas acredito convictamente que a melhor forma de lidar com este fenómeno é com uma política muito humanista de inclusão e de integração. Não vejo que haja outro tipo de resposta. Lamento muito que o Primeiro-Ministro, que viu o seu congresso partidário esvaziado pelo anúncio do Partido Socialista do sentido de volta ao Orçamento de Estado, tenha dedicado o congresso do PST a um conjunto de medidas que não é nenhuma agenda para o país, nem para o futuro do país, mas que tentou tomar muito as linhas de atuação política, de intervenção política do Chega, e reposicionar o PST muito à direita. Lamento que isso tenha acontecido. Aliás, quem se lembra dos anúncios feitos na festa do Pontal, e como sabe, acompanho mais de perto agora a área da saúde no Parlamento, lembro-me que o Primeiro-Ministro quis marcar a festa do Pontal também com 2 anúncios para a área da saúde. Passadas poucas semanas, já ninguém debate esses anúncios do Primeiro-Ministro para a área da saúde, porque perceberam que são anúncios que não têm efeitos nem resultados imediatos. O regresso de médicos reformados e novos cursos de medicina, que não eram novos, porque já tinham sido anunciados pelo anterior governo e estavam já a ser preparados. Acho que o Luís Montenegro também mostra aqui e para terminar esta resposta, mostra aqui uma visão muito imediatista da política. É um Primeiro-Ministro para o dia e para o dia seguinte, não tem um pensamento estratégico, até no anúncio das medidas, que foi muito a pensar na possibilidade de eleições legislativas antecipadas. 12 pontos. Vamos à última. Vamos à Rapidinho, última. Sim. Antes de Donald Trump, em 2020,
qual tinha sido o último presidente republicano dos Estados Unidos a falhar a reeleição? Vou precisar de ajuda. Então, Ronald Reagan, George Bush filho ou George Bush pai? Jorge Bush filho. Não, peraí. Não, foi o pai. Foi o pai. O filho foi eleito 2 vezes, em 2000 e em 2004. O pai falhou a reeleição. Mas eu contra Bill Clinton. Exatamente, em 1992. A possível eleição de Donald Trump, depois de já lá ter estado entre 2016 e 2020, é uma ameaça à segurança mundial? Pode repetir a pergunta, desculpa. Se a possível eleição de Donald Trump agora nestas eleições é uma ameaça, constitui uma ameaça à segurança mundial? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos a falar de um político muito individualista, um político que atua e age por ímpetos, que tem uma forma de pensar a sociedade uma sociedade muito privada de direitos coletivos, uma forma de ver o mundo que despreza civilizações, sociedades, até despreza a própria história dos Estados Unidos. Mas apesar disso tem boas hipóteses de ser eleito. As sondagens dizem que sim. Sim, como é que olha para isso? Com grande preocupação, mas também acredito que o povo norte-americano irá dar uma vitória a Kamala Harris, como também quando foi a disputa contra Joe Biden, venceu, Biden venceu. Nessa altura também se questionava, lembro-me perfeitamente que as hipóteses também eram muito repartidas, embora que há dias via uma análise comparativa das sondagens à época entre Biden e Trump e hoje entre Kamala Harris e Trump. As sondagens de hoje, à mesma distância de dias da eleição, mostram que esta eleição é mais renhida, muito mais renhida do que foi à época, e portanto suscita ainda mais clamores, digamos assim, mais receios, e eu sou daqueles que têm muito receio sobre o futuro do mundo com o regresso de Trump à presença dos Estados Unidos. Até porque também não consigo... olho para o conflito no Médio Oriente, olho para a invasão da Ucrânia, essas ameaças muito na própria Europa e o futuro da NATO também, que Trump também tem feito declarações que ameaçam muito aquilo que é o futuro da NATO. Como cidadão português e europeu, tenho muito receio daquilo que poderá acontecer à Europa e ao mundo com Trump novamente a presidente. João Paulo Correia sai daqui com 12 pontos. Muito bem. Houve uma pergunta que não quis responder. Nem sequer arrisquei porque acho que fiz bem para ser politicamente correto. Foi muito bom tê-lo connosco na Comissão da Inquérito. Muito obrigada por ter aceitado. Bom dia. Obrigado.